Amados, graça e paz, estamos aqui nos reunindo para mais um devocional e hoje eu quero compartilhar com você, ou com vocês, não sei quem está com você nesse momento, se você está sozinho. O fato é que essa palavra chegou até você nesse momento, para dizer para você, e eu já vou dizer qual é o evangelho que você vai abrir aí da palavra do Senhor, que vai falar com você sobre a multiplicação de algo num lugar improvável, um lugar de improvisão, né? Num lugar de totalmente ao contrário daquilo que você espera. Ou seja, Deus quer fazer coisas na nossa vida que independe do ambiente que a gente está, há quanto tempo a gente está naquela situação e da onde você menos espera vem a provisão, porque Deus sempre tem um caminho, mesmo que ao olhar à sua volta você não veja mais recursos, não veja mais possibilidades, condições. A palavra vai falar hoje, tratar sobre a multiplicação de pães e peixes, no Evangelho de João, capítulo 6, que vai dizer que Jesus subiu a um monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ele tinha atravessado o mar da Galileia e seguia uma numerosa multidão por conta dos sinais da cura dos enfermos. Então, por onde Jesus passava, arrastava uma multidão por conta dos milagres que ele vinha operando sobre os enfermos, sobre a ressurreição de mortos. E ali, Jesus ele vai estar com seus discípulos num lugar reservado. E a multidão seguia ele. E teve um momento ali, já fazia 3 dias que aquela multidão estava ali, e Jesus, quando ele ergueu os olhos, ele viu aquela multidão, ele disse a Filipe, um dos seus discípulos, somente no intuito de experimentá-lo, né? Ele disse: onde compraremos pães para dar de comer a essa multidão? E aí, Filipe disse: onde compraremos? Onde compraremos pães para dar à multidão? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu Filipe: não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um pedaço? Ou seja, a multidão de quase 5.000 homens, como que faria para alimentar um numeroso povo desse, uma quantidade tão grande de gente tendo tão pouco dinheiro? E aí a gente para pensar que Jesus tem esse hábito, né, de fazer as coisas sobrenaturais acontecerem no momento de escassez, no momento de limitação na nossa vida, aonde a gente olha e não vê recursos. E aí vem aquele pensamento: como que eu vou fazer para resolver essa situação? Da onde eu vou tirar recursos, provisão, para poder resolver um problema tão grande como esse, uma responsabilidade tão grande? A multidão veio sem ser convidada. Ou seja, muitas vezes o problema chega na nossa vida sem a gente nem sequer ser nosso, nem sequer a gente saber de onde surgiu, nem sequer da gente ter convidado. O problema aparece num momento e numa hora em que você não tem o recurso para resolver. De repente o recurso da medicina é limitado, de repente o recurso financeiro é limitado, de repente o lugar que você está é um lugar de limitação, aonde você, aos olhos carnais, precisaria de um outro contexto para poder suprir. E aí você para e pensa: meu Deus, esse problema nem é meu,
eu não tenho nem responsabilidade com isso. Mas veja bem, aquela multidão estava ali e Jesus se responsabilizou pelo bem-estar dessa multidão. E aí ele perguntou a um discípulo a quem Jesus vai contar para resolver um problema em que a multidão, generalizadamente ali, não retornaria, e Jesus não deixa ninguém retornar. O Senhor não deixa ninguém retornar da presença dele de mão vazia. Deus quer usar você, quer usar a mim, como fonte desse recurso, como um canal, uma ferramenta desse recurso, para que a gente possa alimentar espiritualmente os famintos. Nós estamos vivendo numa geração, um tempo, em que os sinais estão muito mais sentidos. Nós podemos perceber os sinais do fim, do tempo do fim, em que as pessoas, elas estão tão mergulhadas em depressão, elas estão tão mergulhadas num cativeiro espiritual e emocional, em que aos olhos humanos ninguém enxerga, ninguém consegue contemplar. E hoje nós vimos uma notícia nas redes sociais de um rapaz trabalhador, de um rapaz que tinha sua pequena empresa, eu não vou citar o nome aqui, não convém isso, que ele deixou uma mensagem, né? Ou a gente mais antigo fala carta, mas é um texto, uma mensagem, dizendo que amava a família e que não era problema com ninguém, era ele mesmo que não estava bem, e sumiu, montou na bicicleta e sumiu. Pai, trabalhador, filho, marido, todo esse contexto não foi suficiente para tirar a dor, o vazio existencial de dentro dele. Muitas vezes nós achamos que as pessoas estão depressivas quando mostram um quadro depressivo quando elas estão, às vezes, num quarto, mergulhado numa solidão, mas muitas vezes as pessoas estão caminhando, trabalhando, sorrindo, brincando e estão nesse estado depressivo. E aí passa a ser um problema, entre aspas, que Deus quer resolver. Isso às vezes é problema para Deus, não é para a medicina, não é nem mesmo para a família, por mais boa vontade que a família tenha. Ali existia da parte do discípulo uma preocupação. Filipe disse: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Ele não disse: manda-os embora. Despede, que eles voltem para casa e busquem um recurso lá. Não houve isso. Houve uma boa vontade, uma pergunta em meio ao que Jesus estava ali vendo diante dos olhos dele. Mas Jesus precisava preparar os seus discípulos. Jesus precisava trazer para si a responsabilidade dos discípulos, porque ele veio à terra para ensinar o caminho do amor, para traduzir o amor em pessoa. Jesus na terra foi o amor de Deus traduzido em pessoa, porque Deus, ele deu o seu único filho, o seu filho Jesus Cristo, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham vida eterna. E quando ele estava lá sentado ao trono, junto ao seu pai, ele disse: Pai, deixa que eu vou revelar esse amor na forma de humanidade. Então ele se aniquilou da forma de Deus, habitou entre nós, ensinou o amor, praticando e sendo o amor para cada um de nós. Então ali, Filipe disse: onde compraremos pães para dar de comer? Mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço? Não nos basta. O que nós temos aqui não basta. Mas aqui Jesus estava falando de uma fome, de uma sede muito maior, que estava além da capacidade humana ali naquele momento de entendimento. Jesus estava tratando de uma fome e sede material, mas também através deste milagre que ele estaria ali para operar, a fome e sede espiritual estaria sendo suprida também.
Um dos seus discípulos, chamado André, informou a Jesus: eis aí, está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Então aquilo que você tem dentro do seu coração, aquilo que você carrega na sua bagagem, vai ser vista como algo muito importante e que pode virar a chave numa situação difícil ou na vida de alguém. Aquilo que você carrega é precioso demais, não somente para você, mas para quando você dispõe a ofertar. Talvez o que você tenha, como aquele rapaz que tinha 5 pães e 2 peixinhos, talvez fosse suficiente para ele, mas ele estava prestes a vivenciar o maior milagre dentro daquilo que estava nas suas mãos, dentro daquilo, mediante aquilo que ele podia oferecer. Então ele pegou e ofereceu o seu alimento a alguém que traria o milagre, a multiplicação. Veja, 5 pães e 2 peixinhos, impossível alguém alimentar uma multidão, mas quando você coloca na mão certa, quando é a favor da obra do reino de Deus, das coisas do Senhor, o Senhor é capaz de pegar o seu pouquinho, aquilo que você tem de tão pequenininho, e transformar numa grande ferramenta para o reino de Deus. Então aquilo ali seria o alimento dele, e pronto, ele estaria alimentado. Talvez ele estivesse guardando aquilo ali, até constrangido em saber que a multidão não tinha se alimentado e ele estava ali com aquele alimento. Então, diante de tudo que ele viu Jesus operar, ele ofertou aquilo que ele tinha. Veja que aqui diz: eis aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. De repente, é só isso que você precisa apresentar para Deus. É algo que parece aos olhos de pequeno valor. Parece que o que você carrega tem pouco valor. Parece que aquela fome, aquele abastecimento que você tem para ofertar é de pouco valor. Mas ei, Deus está falando: coloque nas minhas mãos. Coloque nas mãos certas. Coloque diante do altar de Deus a tua disposição. Aleluia, em ofertar. Oferte o seu melhor, os seus dons e talentos. Ofereça a Deus aquilo que te tiver valor. Naquele momento, o que havia de mais valoroso ali era alimentar a multidão. E aí, aquele menino ofertou. Aí, André disse que tinha um rapaz que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Ora, por que ele disse então que havia tão pouco para uma multidão tão grande? Não é? Muitas vezes a gente põe em prova ao Senhor. Senhor, eu até tenho. É até pouco, para mim dá. Para mim é o suficiente o que eu tenho. E olha que a gente não está nem falando de coisas materiais. Nós estamos falando muito além do que isso. É da disponibilidade, da disposição, da oferta voluntária, daquilo que você tem de melhor, daquilo que você pode oferecer-se para Deus. E ele disse: mas que é isto para tanta gente? E disse Jesus: fazei o povo assentar-se. Fazei o povo assentar-se. Olha que coisa maravilhosa, pois havia naquele lugar muita relva. Olha como que Deus faz: faça o povo se assentar, faça o povo se reunir, faça o povo se sentir bem, porque o povo estava se empurrando, estava ali querendo ver, estava de pé. E aí Jesus, ele falou: faça o povo se acalmar, acalme, sente-se. E aí havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os.
aquilo que é pequeno na sua mão, quando você entrega ao Senhor, dando graças, obrigado, Senhor. É pouco, mas é meu, foi o que o Senhor me deu, é o que eu tenho, está à sua disposição. Faça o que o Senhor quiser. Ali, a fome de Jesus naquele momento era alimentar a multidão. Ele erguendo aqueles pães e aqueles peixes ao céu, ele deu graças. Ele deu graças, ele não pediu para multiplicar, porque quando você dá graça, a multiplicação é automática. Quando você pede, você se desespera, você está numa frequência falando com Deus sobre escassez, mas quando você agradece, Jesus ensina aqui que ele não pediu multiplica, ele falou: Pai, graças te dou. E ele tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu-os. Foi nesse momento em que o milagre começou a se operar. E entre eles, e também igualmente os peixes quanto queriam. Olha que chave incrível que Deus está nos dando nessa tarde. Deus está dizendo para você que quando você achar que os recursos são poucos, que o que você tem na sua mão é só para você, entrega na mão do Senhor, dando graças, agradecendo. Agradeça a Deus. Esse é o motivo da multiplicação. Dando graças. E aí, quando já estavam fartos, lembra quantos peixes eram, quantos pães? Lembra do número de homens que tinha? 5.000, fora mulheres e crianças? Porque havia famílias inteiras que estavam seguindo Jesus pelos milagres. Então você veja bem que além de alimentar, comeram até ficarem fartos. Qual foi a última vez que você sentiu farto? Se sentiu satisfeito na sua vida com algo que veio às tuas mãos? Quantas vezes a gente, ao invés de nos sentir fartos, satisfeito, agradecido, nós murmuramos da quantidade, da qualidade, da família, da casa, do trabalho, do salário, nós murmuramos. Nós murmuramos. A murmuração, aleluia, não agrada a Deus. Mas quando nós damos graças, aqui diz que quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Olha, o que 5 pães e 2 ou 3 peixinhos fizeram na vida de mais de 5.000 pessoas, quando Jesus deu graças, que quando ele deu graças e ele começou a distribuir, a multiplicação começou a acontecer. Sobrou, sobejou, depois que o povo se alimentou e ficou farto, satisfeito, Jesus mandou recolher, porque tudo que a gente apresenta na mão do Senhor para multiplicação, não há sobra para o lixo, não há sobra para jogar fora, mas o Senhor manda recolher o produto do milagre, para que você redistribua, para que você ressignifique a sobra, para que você dê um direcionamento para aquilo que sobrou, porque o que vem à nossa mão sobeja, sobra. Deus dá um novo direcionamento, Deus envia para um novo povo. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães da cevada que sobraram aos que haviam comido. Olha que coisa profética aqui. Olha que entendimento profundo. 12 cestos, o número dos discípulos, daqueles que Jesus havia escolhido para serem seus discípulos. Ou seja, Jesus estava falando para os seus discípulos: eis que vos envio
Eis que os envio cheios, não vazios. Não vazios. Eis que o envio cheios, suas mãos estão cheias, vocês estão abastecidos, sua alma, o seu espírito, sua vida está abastecida, os recursos já estão depositados na sua vida. Aonde você for com o seu cesto espiritual, vai haver alimento para a multidão, querido, querida. Deus quer usar você. Deus quer usar cada um de nós, porque os nossos cestos já estão cheios. Já estão cheios. Você é casa de Deus. Você é morada de Deus. Você é abrigo de Deus. Você é alimento de Deus para os famintos. Os cestos já estão cheios. Aqueles que o Senhor chamou com vocação para chamado, já estão com seus cestos cheios. A partir de um gesto, de uma fé, de um rapaz, que aqui nessa passagem nem menciona nome. Foi através da fé de alguém que se disponibilizou a pegar o pouco para entregar na mão do Senhor. O Senhor fez algo extraordinário na vida daqueles. E a partir dali Deus estava entregando algo espiritual para as gerações por virem, para aqueles que somos nós hoje, dizendo que os cestos espirituais, o alimento que você precisa carregar, já está com você. Oh, glória! Você consegue entender essa revelação de Deus? Você consegue entender o que está dentro dessas linhas aqui, algo que Deus revela aos seus? Aleluia! Não haverá falta, não haverá escassez. Você é instrumento, é fonte de alguém que num ato de fé na sua vida orou por você, você hoje está aí. De alguém que profetizou por você, você está aí. E Deus tem uma grande obra para realizar. Os cestos estão cheios na sua vida. Aqui vai dizer, Jesus estava por vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei. Retirou-se novamente sozinho para o monte. Toda vez que você aceitar a exaltação do homem na terra, aleluia, você já recebeu o seu galardão. Olha como queriam, porque Jesus fazia os milagres, Jesus multiplicava pão e peixe, já queriam proclamar ele como um rei de um reinado terreno, de um reinado que não tinha um propósito com o céu, de um reinado de seus próprios interesses político e social da época. E Jesus, não é esse propósito. Mas como nós precisamos enxergar através das coisas palpáveis nessa terra, Deus está sempre fazendo alguma coisa, mas está dizendo, existe algo maior do que isso. Você carrega um cesto para abastecer a vida espiritual de alguém, para que você possa ser um canal na vida de alguém que esteja sofrendo, que esteja separado do propósito de Deus, que esteja querendo dar fim à sua vida, que esteja querendo destruir-se. Aleluia, essa é a palavra, destruir-se. Porque às vezes, nem quem está de fora tem acesso quando a gente não dá. Às vezes, uma palavra, um pensamento que a gente alimenta,
a gente não está alimentando as coisas do Espírito, a gente está alimentando as coisas que perecem, as coisas da carne. Você recebe uma palavra, você recebe uma atitude de alguém e você se abate, o seu cesto fica vazio, você precisa carregar o alimento do céu. Não deixe que palavras, pessoas, situações venham abater, arrebatar aquilo que Deus tem para você. Vamos orar a palavra de Deus. Essa palavra está como um rio. Ela está assim dentro de mim querendo transbordar mais e mais, mas nós temos um tempo aqui, né? Então, que Deus abençoe você, que você possa entender que mais profundamente a multiplicação de pães e peixes é para a sua vida também espiritual. Não é só aquilo que Deus quer fazer, te dar coisas materiais, mas também que você possa entender que Deus já abasteceu o teu cesto espiritual. Você carrega alimento que foi orado pelo próprio Deus, que Ele disse, graças te dou. Olha isso, tem noção disso? Olhar e enxergar uma multidão de pessoas, cada um com seus problemas. Jesus enxergou ali uma multidão de pessoas, pegou os 5 pães e os 3 peixinhos, ou 2, não lembro bem, e falou, graças te dou, graças te dou, sou grato por esse alimento, sou grato. Então nós possamos ser agradecidos. Existem momentos que não é para pedir, porque é óbvio que ali precisava acontecer um milagre. Obviamente que o milagre precisava acontecer para que aquela multidão fosse alimentada. Mas diante da multidão, um Deus que revela o milagre, Ele não deixou o seu filho ali.